Olha, irmãos, na vida cristã o mais importante é agradar o Senhor, fazer a sua vontade. Isso é o mais importante na vida cristã. Nós precisamos aprender a fazer a vontade do Senhor, saber e conhecer a vontade dEle. O problema é que muitas vezes, em vez de procurar e conhecer a vontade de Deus, muitos de nós presumimos, sabe, que a vontade de Deus é a partir daquilo que a gente imagina. Então, se eu estou envolvido com louvor, a vontade de Deus para mim é cantar. Se eu estou envolvido com missões, a vontade de Deus para mim é viajar, fazer missões. Se eu estou envolvido com uma empresa, a vontade de Deus para mim é ter uma empresa. Se eu estou envolvido com a liderança de célula, a vontade de Deus para mim é ser líder de célula. Se eu não estou envolvido com nada, então não sei o que eu estou fazendo na igreja, sabe? Então às vezes nós presumimos, às vezes, que a vontade de Deus é aquilo que nós estamos fazendo, sabe? Vamos imaginar um irmão que ele se especializa em alguma área. Vamos dizer o seguinte, que ele aprende a ser um exímio fazedor de bolo de chocolate, e ele se afina naquilo, e vira um grande habilidoso fazedor de chocolate, sabe? E ele usa só os melhores ingredientes para fazer os seus bolos, sabe? E um dia ele resolve fazer um bolo com tudo aquilo que ele tem de melhor e levar para Deus e falar: eu vou guardar esse bolo, eu vou fazer um bolo porque a minha vida está acabando, eu quero levar um bolo de chocolate para Jesus. E aí, um dia ele morre e vai para o céu, sabe? E é recebido na glória como filho de Deus. Ele entra pelos portais da glória e dá de cara com o próprio Jesus. E Jesus fala para ele: seja bem-vindo, bendito de meu Pai. E ele, fica até com a mão para trás. Obrigado, Senhor, sabe? E aí ele todo alegre fala: Senhor, que bom que o Senhor me veio receber, sabe? E porque eu fiz algo para o Senhor. Eu trouxe para o Senhor um bolo de chocolate. Só que Deus responde para ele. Deus olha para ele, o Senhor Jesus olha para ele, para o bolo, fala para ele: meu filho, você nunca me perguntou se eu gostava de bolo de chocolate. Infelizmente, eu não gosto de bolo de chocolate. Não gosto de bolo de chocolate. Mas se você tem uma percepção aguçada, você vai perceber que nós não estamos falando sobre bolo, sabe? O que às vezes nos impressiona é que, mesmo sendo sinceros, podemos fazer coisas para o Senhor que não agradam ou que Ele não deseja. Muitas vezes podemos fazer coisas para Deus que Deus não quer, não deseja que nós façamos. Não está no centro da vontade dEle, não é aquilo que Ele espera de nós, sabe? Por que para um crente esse pensamento seria válido? Sabe? Dizem por aí que, se desejamos agradar a Deus, nós temos que fazer coisa na igreja, não importa o que, desde que seja feito com dedicação e fé. Olha, você não pode aqui ficar sentado no banco, você tem que fazer algo. Você tem que liderar, você tem que abrir sua casa, você tem que cantar no louvor, você tem que ir para a equipe de teatro, você tem que ir para a equipe de missões, você tem que dar aula, você tem que fazer o Videira News, você tem que fazer qualquer coisa. Você não pode ficar parado. Sabe por quê? Porque você precisa agradar a Deus. Só que esses pensamentos podem nos levar a cometer os mesmos erros que nós cometimos antes de nós nos convertermos. Sabe, as pessoas, elas querem agradar a Deus, elas querem fazer coisa achando que Deus
precisa ser agradado com coisas. Percebe? Tem gente que quer o tempo inteiro fazer algo para Deus. Gente, eu preciso fazer algo para Deus. Eu tenho que fazer algo para Deus. Eu não posso ficar sem fazer nada para Deus. Nossa, eu estou na igreja, eu estou muito ocioso, eu não faço nada. Alguma coisa está errada comigo. Para de viver assim, sabe? Fazer para Deus coisas das quais gostamos e supomos que Ele goste também, sabe? Antes de nos convertermos, nós fazemos coisas, sabe, das quais nós gostamos e supomos que Deus goste também. Tem coisa que nós gostamos e que nós supomos que Deus goste também. Ah não, Deus deve gostar disso, Deus deve gostar daquilo, Deus deve gostar de empada. Ah, eu gosto muito de empadinha. Ah, eu gosto muito de frango caipira. Deus deve gostar, amar frango caipira. Mas e se Ele só gosta de granja? Já imaginou? Infelizmente, queridos, os frutos da nossa suposição podem resultar em grande decepção. Em grande decepção. Eu me lembro um dia, eu fui com um pastor já falecido, amigo meu. Nós fomos para Brasília e fomos visitar uma casa, e lá nós começamos a orar e Deus começou a nos usar. Isso eram as 9 horas da manhã e começou a chegar gente, e ora e Deus nos usa, ministra cura, libera a palavra profética e profetiza e ora, e o povo chora, cai para trás, aquele mover de Deus e tudo. Quando foi 12:30 mais ou menos, todo mundo já tinha recebido oração, e eu estava com aquele vazio interior, sabe? Aquele sentimento de homem cabaça, oquim por dentro, aquela fome, sabe quando te dá aquela fome, que você fica 3, 4 horas orando, e depois te dá aquela fome, aquela vontade de comer um bife acebolado, bem suculento, ao ponto, e aí você olha a anfitriã, aquela mesa comprida, pondo as panelas. Você fala: oh Jeová, obrigado, Senhor, ouviu o meu clamor interior. E aí a irmã chama e fala assim: olha pastor, eu fiz algo especial para vocês aqui agora. Falei: Jesus amado. Quando ela abre as panelas, o que tinha? Peixe. Preparei para vocês com todo carinho, preparei para vocês com toda dedicação. Irmãos, tem 3 coisas que não desce: piqui, pamonha e peixe. Não desce mesmo. Sardinha só no tempo de miséria, que não tinha o que comer, comia sardinha com macarrão ou sardinha com arroz. E olha que eu vi aquela panelada de peixe. Para melhorar a situação, irmão, pode deixar, pastor, eu vou te servir, que eu quero te dar a melhor parte. Falei: ô Senhor, acode agora. E aí ela pôs um pedação de peixe, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de salada. Falei: ô papai, trata com a tua igreja. E eu ali, porque só de sentir o cheiro de peixe, eu fico com náusea. E ali eu fui amargurado. Mas eu falei: não vou fazer desfeita. E fui comendo assim, sabe quando você pega um pedacinho de peixe, mistura no meio do arroz e engole de uma vez? Aí você pega um monte de feijão, mistura um tanto de peixe, engole de uma vez. Quando eu vi o negócio tinha acabado, eu falei: graças a Deus. Aí eu olhei na panela, tinha acabado.
A irmã vira para mim e fala: pastor, não se preocupe, para você e para o outro pastor eu separei uma outra panela. Ai, que vontade de morrer! Irmãos, e aí eu tive que comer para agradar. Para piorar, veio outra panela. Ó luta! Sabe, querido, nós precisamos lembrar que o Senhor não age como nós. Ele é o Senhor. O rei não vai fingir que gostou de algo simplesmente para te agradar, para agradar os seus desejos, as suas vontades. Para poder agradar a Deus é preciso fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. Sabe, agradar a Deus é como dar um presente, e dar um presente não é algo fácil, sabe? Vamos ver algumas dicas que servem para sabermos agradar o Senhor. Dar presente não é algo fácil. Toma cuidado quando você for dar presente. Não dê algo particularmente que você gosta, porque você não sabe a certeza, com certeza, se o outro vai gostar. Tem gente que acha, sai para comprar um presente para o aniversário do outro, olha no irmão e fala: nossa, ele vai amar essa camiseta da conferência dos radicais livres. Aí o outro chega e fala: olha, eu fui na conferência e trouxe um presente para você. Eu uso XG, aí ele traz uma P. Eu detesto cinza. Aí ele traz uma camiseta cinza da conferência dos radicais livres para mim e fala: pastor, comprei para você. Você não comprou para mim, você comprou pensando em você. Sabe, muitas vezes nós queremos comprar o presente para o outro baseado naquilo que a gente gosta, baseado naquilo que a gente quer. É ou não é? Muitas vezes nós não pensamos se o outro vai gostar, se o outro vai querer, se o outro vai agradar. Nós pensamos em nós: ah não, isso aqui ele vai gostar. Sabe, me lembro uma vez que nós fizemos um amigo secreto, irmão, só de pastores. Aí o quebrantamento tem que aparecer, né? O pastor tem que ser quebrantado. Aí primeiro revelou as mulheres. Aí uma deu um vestido, a outra deu uma bolsa chique, a outra deu uma sandália. Aí por último a irmã comprou uma bolsinha de R$1,99 e deu para a outra. Foi amargura total, irmãos. E o irmão, no último a ser revelado lá, sabe o que ele deu? Um canivete suíço. A pessoa que ganhou o canivete suíço queria pegar o canivete, abrir e cortar o outro, tudo assim. Você via na cara dele a satisfação que ele estava com aquele bendito, aquele canivete. Ele olhava para o canivete e falava assim, assim, a cara dele contava: o que eu vou fazer com isso? De que me serve um canivete? Sabe? Então muitas vezes nós damos presente para as pessoas pensando naquilo que nós gostamos. Não dê presente para as pessoas pensando naquilo que você gosta, sabe? Outra coisa, dê algo sabendo aquilo que a pessoa necessita. Pergunta o que ela está precisando, sabia? Não é vergonha. Pergunta: você está precisando de quê? Estou precisando de muitas coisas. Estou precisando de um carro novo, uma casa nova. Infelizmente esse presente vai demorar para chegar para você, mas eu posso te dar outras coisas. O que mais você está precisando? Está precisando de casar? Não, isso aí eu posso orar, para Deus ter misericórdia de você e arrumar alguém. Você entendeu? Mas veja bem, veja aquilo que a pessoa necessita. E terceiro, pergunte, sabe, a pessoa e dê o que ela quer. Dê o que ela quer, sabe? Muitos perguntam para Deus qual é o seu plano para eles, mas no final supõe que aquilo que eles próprios mais gostam de fazer, sabe? É aquilo que eles mais gostam de fazer. Então, se eu gosto de cantar, é o projeto de Deus para minha vida. Se eu gosto de tocar bateria, Deus quer que eu toque bateria no céu. E se lá não tiver bateria? Então aquilo que eles mais gostam de fazer. Sabe, querido,
Parece improvável Deus nos mandar fazer algo que não nos agrade, mas isso é possível. Diga para quem está do seu lado: Deus pode mandar você fazer algo que não te agrade. Então essas são as primeiras possibilidades. A segunda possibilidade é descobrir uma necessidade de Deus, que pode parecer uma heresia. Aí você pode ouvir de muita gente falando para você: Deus não precisa de nada. O que Deus pode querer? O que está fora do alcance de Deus? Sabe? Mas aí vem uma pergunta: por que Deus nos chama de servos? Será que Deus precisa de ajuda? Sabe? Aí alguns podem falar assim: não, ajuda de anjo até que vai, mas ajuda de homens? Sabe, querido, o que acontece é que o Deus autossuficiente e todo-poderoso escolheu fazer de você um cooperador dele. Aleluia! Diga para quem está do seu lado: Deus escolheu você para ser um cooperador dele. Sabe, nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Parece loucura, mas é a mais gloriosa verdade. Logo, Deus necessita de algo que Ele não tem e que nós podemos lhe dar. Deus quer algo que nós temos, que Ele não tem, e nós podemos dar para Ele. Sabe, há algo que Deus não tem e que deseja profundamente. Vamos ver a palavra para ver o que será. Primeiro, qual que é o centro do coração de Deus? Para conhecer o coração de alguém, nós precisamos conhecer suas primeiras palavras e suas últimas. As últimas palavras falam se aquela pessoa alcançou ou não o propósito. E as primeiras palavras são fundamentais, pois falam das intenções, dos planos, dos sonhos. É o manifesto daquela pessoa a respeito do seu propósito. As últimas palavras do Senhor foram na cruz, e as primeiras estão em Gênesis 1, 27 e 28. Abre lá. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, frutificai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Sabe, querido, Deus nessa passagem está liberando o seu favor sobre o homem e se lhe revelando o seu coração. Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia, o que ele fez? Ele foi falar com o homem. Fez tudo em 6 dias, mas no 7º ele foi falar com o homem. Sabe, os anjos e toda a criação parou em reverência, e Deus falou para eles: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Essas foram as primeiras palavras de Deus dirigidas ao homem. Sem mistério, Deus disse ao homem o que ele desejava dele. Sabe o que Deus disse? Ele falou: Adão, eu quero que você tenha filhos, você é minha imagem, e seus filhos também serão, seus filhos serão também os meus filhos. Foi isso que Deus fez. Foi a primeira coisa que Deus conversou com Adão. Falou: olha, você vai ter filhos. E esses filhos, sabe, você tem a minha imagem, Adão. Você se parece comigo, você foi criado para ser igual a mim. Você vai ter filho, e esses filhos também serão os meus filhos. Você vai gerar muitos filhos. Sabe, querido, o centro do coração de Deus é o anseio de ter filhos. Esse é o anseio do coração de Deus, é de ter filhos. Filhos, e o seu desejo continua o mesmo até os dias de hoje. Deus quer gerar filhos.
Diga isso para quem está do seu lado: Deus quer gerar filhos. Não mudou, Ele é o mesmo, Ele quer ter filhos. Sabe, querido, aqui em Gênesis 1 nós vemos o desejo do coração de Deus ao criar o homem. Primeiro, ao criar o homem, Deus não colocou em uma linha de montagem de uma fábrica, mas Deus colocou ele num jardim. E Ele colocou aonde? Qual jardim que era esse? Jardim botânico? Jardim japonês? Jardim do Éden. Diga para quem está do seu lado: Deus colocou o homem no jardim do Éden. Sabe, querido, isso nos fala de um princípio. Você não foi criado para fazer coisas para Deus, mas você foi criado para o deleite dEle. Você foi criado para Deus desfrutar de você. Aleluia! Você foi criado para Deus ter prazer e alegria em você. Foi para isso que Deus te criou. Diga para o irmão que está do seu lado: você é o prazer, você é o deleite, você é a alegria do Senhor. Aleluia! Por isso Adão foi colocado no jardim. E jardim nos fala a respeito de prazer e desfrute. Jardim nos fala de você ter prazer, de você ter alegria, de você ser intenso, de você desfrutar. Fala de desfrute. Sabe, ali no jardim, Deus, sabe, hoje são catalogadas cerca de 20 mil árvores frutíferas. 20 mil árvores frutíferas. Você não acha isso maravilhoso? 20 mil. 19.999 estava à disposição de Adão. Já imaginou? Mama-cadela, umbu, cajá, cajazinho. O que mais? Manga, mexerica, banana, tamarino, ingá. Ingá, faz tanto tempo que eu não chupo ingá. Ingá, que mais? Graviola, jaca, abacate, limão, laranja, lima, pocã, bergamota. Sabe o que é bergamota, não? É mexerica lá no Rio Grande do Sul. Aipim. Aipim você sabe, né? Que a maioria aqui é tudo maranhense. Aipim é mandioca. Então tinha 19.999 oportunidades de deleite, de desfrute. Era para andar com a barriga cheia o tempo inteiro. Irmãos, eu me lembro quando eu era menino, a gente morava lá no Oco da Peroba de Séries. E era roça, Séries era uma roça. Mas lá em casa tinha de tudo: pé de figo, abacate, goiaba, mexerica, laranja, banana, uva. Tinha tudo lá em casa, no fundo de casa. Tinha dia que a gente ia almoçar empanturrado, sabe? Esses dias a irmã Cátia do Edilson mandou umas jabuticaba lá para mim. Irmãos, fiquei até com medo de morder jabuticaba. Você gosta de jabuticaba? Mas não é jabuticabinha não, cada jabuticabona desse tamanho. Eu ficava olhando ela assim, falando: nossa, será que o Pedro Vitor vai pegar para chutar gol? Mas grandona a jabuticaba, e docinha. Isso não é maravilhoso? Então Deus colocou Adão no lugar para ele desfrutar, para ele gozar. Sabe, querido, Deus queria que ele tivesse prazer e desfrute. Sabe, querido, é para estarmos neles, nesse jardim, ter prazer. Por isso, esses jardins são belos e perfumados. Ao colocar o homem no jardim, Deus disse: eu quero me deleitar com você. Eu quero ter prazer em você. Eu quero me satisfazer ao ver você se movimentar no meio do jardim. Sabe, é como a rapa do tacho. Eu lembro que minha mãe fazia doce de banana. Sabe qual era a minha alegria? Pegar uma colher, quando terminava, sentar ali perto pegava o tacho, esperava ele esfriar,
começava a rapar o tacho e lamber a colher. Irmãos, era bom demais. Hoje não tem mais, né? É ou não é? Qual que é melhor? Comer o iogurte ou lamber a tampa? Sabe? Era um prazer enorme que eu tinha, sabe? De sentar perto daquele tacho e rapar aquele doce. Sabe, você é o deleite do Pai. O Pai se alegra em você. O Pai tem prazer em você. O Pai tem prazer na sua vida. O jardim do Éden significa jardim de delícias. Aleluia! É o jardim de delícias. Primeiro, Deus pega o homem e coloca no jardim. Segunda coisa, Deus favorece o homem, libera a sua bênção. Sabe? Uma vez que seu propósito, existência do homem, já havia se cumprido, Deus então o favoreceu. Sabe, irmãos, nós temos que lembrar que o favor de Deus confirma seu propósito, e que Deus só favorece o que está em linha com o seu propósito. Deixa eu te falar, você não tem tido o favor de Deus? O favor de Deus não tem te alcançado? É porque você está andando fora do propósito dele. Quem anda debaixo do favor, quem anda debaixo do propósito, quem anda em linha com o propósito, nada é difícil para ele. Ele pensa, Deus resolve. Ele deseja, Deus manda. É gente que está debaixo do favor de Deus, sabe? Pensa, eu quero casar. Quando ela vira do lado, já está apaixonada. E o outro está apaixonado também. Já pensa em comprar uma casa, Deus já abre as portas. Já pensa em trocar o carro, Deus faz o milagre. Sabe por quê? Está debaixo do propósito, está no centro do propósito, está no centro do coração de Deus, está debaixo do favor de Deus. Aleluia! Diga para quem está do seu lado o que falta para você. Talvez seja você estar debaixo do propósito de Deus. Você vai ver como o favor de Deus vai te alcançar, a bênção de Deus vai te alcançar. Agora, se nós quisermos ser favorecidos por Deus, nós temos que sair de onde estamos e ir para o lugar que Deus estabeleceu. Eu fico olhando para alguns irmãos que ficam sofrendo. Eu encontro com alguns irmãos e percebo, estão sofrendo. Às vezes difícil, levando uma vida difícil, o salário não dá, passando necessidade, dando murro em ponta de faca, sofrendo. Eu fico olhando para eles e falo, e dá vontade de falar: meu querido, preste atenção. Você saiu de dentro do guarda-chuva, você está fora. Você está fora. Você saiu do propósito. O propósito tem a ver com você estar debaixo do favor de Deus. E o favor de Deus tem a ver com você estar debaixo do propósito. Não sai do propósito de Deus. Eu fico olhando irmãos que às vezes muda de emprego, muda de cidade, muda de casa, sabe, troca de carro, e às vezes está fora do propósito de Deus e não percebe, e aquilo ali vira um inferno na vida dele. Sabe por quê? Porque perdeu o favor de Deus. Deixa eu te falar, diga para quem está do seu lado: primeiro vem o propósito. Se você está debaixo do propósito, as coisas vão fluir na sua vida. O favor de Deus vai vir sobre você. Você não precisa correr atrás de bênção. Você não precisa ficar angustiado, sabe? Então eu quero dizer algo para você. Se nós quisermos estar na posição do favor, nós temos que estar no propósito de Deus e no centro do seu coração. Diga comigo: eu estou na posição do favor de Deus, do propósito de Deus. Por isso todas as portas se abrirão sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Outra coisa, além de ter colocado Adão no Éden, além de ter favorecido Adão, sabe, Deus criou o homem no 6º dia. Olha que coisa! Nos dias anteriores, Deus arrumou a casa para a chegada do homem, como um casal que espera o nascimento do filho.
Adão foi criado no 6º dia, logo o seu primeiro dia foi o 7º de Deus. Imagine a cena. Adão se levanta e diz para o Senhor: Senhor, vamos fazer alguma coisa? E Deus amorosamente responde para ele: hoje é sábado, Adão, eu separei este dia para ficar com você. Uau! Sabe, no 7º dia Deus descansou. Todavia, esse descanso está relacionado com a satisfação e não com a fadiga. Deus descansou porque Ele estava satisfeito. Diga para quem está do seu lado: Deus está satisfeito com você, irmão. No dia que você nasceu, Deus se satisfez. Deus se satisfez, sabe? Ele estava satisfeito com a sua criação. Deus é o Todo-Poderoso e Ele jamais vai se cansar. Mas infelizmente o pecado veio, quebrou o descanso, o deleite de Deus com o homem. Por isso Jesus disse, João 5,17, olha o que diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha que coisa, sabe? O diabo entrou em cena. O homem cometeu alta traição contra Deus, sabe? Agora os filhos de Adão somente se tornariam filhos de Deus se Adão comesse da árvore da vida, que apontava para Jesus. Mas ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a semente do pecado entrou na natureza humana. Mas Deus é tão maravilhoso que não desistiu do seu desejo de ter mais filhos, e para isso planejou a vinda de Jesus. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia! Você já recebeu a Jesus? Você já aceitou Jesus no seu coração? Você já recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Pois é, se você fez isso, você experimentou essa palavra. O poder transformou você em filho de Deus. Sabe, querido, o pecado fez Deus rejeitar a velha criação e estabelecer uma nova raça na terra, descendentes do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Olha 1 Coríntios 15, 45. A rigor, Paulo diz que há duas raças de homem. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então a primeira raça é ser vivente, mas a segunda raça é espírito vivificante, e cada um gera a sua espécie. Adão, ele gerou filhos no aspecto natural. Nós hoje geramos filhos espirituais. Diga para quem está do seu lado: Deus chamou você para gerar filhos espirituais, semelhantes a Ele. Deus chamou você para se multiplicar. Quando nós comemos o pão da vida, Jesus, recebemos sua natureza, e nós podemos transmitir aos nossos filhos espirituais. Você transmite a sua natureza para os seus filhos espirituais, porque agora você tem Cristo habitando dentro de você. Parece loucura, não é verdade? Sabe? O coração de Deus, ele continua desejando mais filhos, semelhantes a Ele e com a natureza de Jesus. O coração de Deus anela pelos filhos. Oh, irmãos, nós estamos vendo tanta catástrofe, o Brasil vive uma guerra, que é uma guerra absurda. Só esse ano, até esse mês, foram mortos 103 policiais militares no Rio de Janeiro. Só no Rio, fora os outros estados. Todo dia a gente vê pessoas sendo assassinadas. Eu estava vendo agora, vi agora à tarde na internet, um cara estava andando numa rua lá no Rio de Janeiro com a família.
Ele, a mulher e os 3 filhos. Sabe quantas balas os bandidos atiraram no carro dele? 70. Ele recebeu 70 tiros no carro. O cara está passando o final de semana com a mulher e os filhos, passeando de carro, de repente o carro dele é alvejado por 70 balas. E um filho dele morreu. Uma criança. Pensa. Nós estamos vivendo dias de guerra. Nós estamos vivendo dias terríveis na nossa geração. Nós estamos vivendo dias, sabe, em que nós precisamos nos levantar como uma voz que clama no deserto. Nós somos a voz que o Pai tem para que mais filhos sejam gerados e não sejam tirados. Hoje tem pessoas sendo tiradas, sacadas dos seus lares. Tem pessoas sendo subtraídas das suas famílias pela violência que nós temos vivendo. Por isso que o coração de Deus continua desejando mais filhos. Por isso nós temos que abrir a nossa boca, sabe? Por isso, irmãos, parece loucura querer dar algo que Deus não possui. Mas Ele mesmo diz, Provérbios capítulo 23, dá-me, filho, dá-me teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Sabe o que Deus não tem? É o nosso coração. E Deus está pedindo. Muitas vezes nosso coração está embebecido com tantas coisas, conferências, fazer algumas coisas, e estamos esquecendo, viajar, ter lazer, casar, fazer acontecer. E o coração de Deus está clamando, sabe? Se Deus pede o nosso coração é porque Ele ainda não tem. E Ele quer que você e eu geremos filhos à sua imagem e semelhança. Nós temos que fazer distinção entre o fazer e o gerar. Sabe, irmãos, existem muitas classificações para as igrejas tradicionais, pentecostais, neopentecostais, igrejas que só cantam louvor, outras cantam hinos, outras gostam só de corais, sabe? Que oram em voz alta, que oram em voz baixa, sabe? Visão de células. O problema está quando nós passamos a acreditar que vamos agradar a Deus somente fazendo coisas para Ele. Mas se aquilo que a gente faz não está debaixo do propósito, nós podemos estar transformando a igreja numa grande fábrica de bolo de chocolate. Nós temos que ter cuidado de não transformar a igreja numa grande fábrica de chocolate. Diga para quem está do seu lado: tudo deve ser feito com um propósito de Deus. O irmão do teclado pode subir, concluindo essa palavra nessa noite. Sem água a boca seca, né, irmãos? Eu vou achar um valente de Davi para entrar lá no arraial dos filisteus e trazer um copo d'água para mim. Agora já está acabando. Aleluia. A Bíblia, olha para cá, não narra Jesus fazendo coisas. Já viu Jesus construindo prédio? Montando equipe de louvor? João, você é o mais calmo, você vai tocar teclado. Pedro, você é o mais sanguíneo, você toca bateria. Ou se não, percussão, porque nós vamos cantar as músicas de axé gospel. Você não vê Jesus fazendo coisas. Jesus não faz coisas. Nós não vemos Jesus fazendo coisas em nenhum momento da palavra. Você não vê Jesus organizando coisas. Tenda para os kids, berçário, sala de 2, de 3, de 4. Sabe? Você não vê Jesus fazendo cursão, nem CTL, nem escola de ministério. Você não vê nenhuma organização. Você não vê Jesus organizando nada.
para você não se assustar, Jesus nem mesmo escreveu os evangelhos. Nem com isso ele gastou tempo. Nem com isso ele se preocupou. Percebe? Jesus não se preocupava em organizar, em fazer, sabe? Em escrever. Fazer somente coisas, irmãos, não é o centro do nosso trabalho. O centro do nosso trabalho é gerar filhos para Deus. Diga para quem está do seu lado, irmão, o centro do seu trabalho é gerar filhos para Deus. Sabe, nossos filhos serão a nossa glória, serão o nosso louvor. Mas como você será glorificado se não tiver filhos? Como você vai poder louvar se você não tem filhos espirituais? Como nós poderemos ter flechas que vão alcançar onde nós não alcançamos? Porque a Bíblia fala que os filhos são como as flechas na mão do arqueiro. Por que seu filho é como uma flecha na mão do arqueiro? Porque o arco fica na mão, mas a flecha alcança o alvo, alcança o propósito. Sabe, irmãos, às vezes falar de si mesmo é tão ruim, mas quando eu olho para os meus filhos e vejo eles crescendo, as suas igrejas crescendo, eles avançando ministerialmente, oh irmãos, que alegria, que prazer. Sabe, eu começo a louvar a Deus e falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu filhos. Sabe, irmãos, nós somos como semente, que sua função é reproduzir-se. Se nós cairmos na terra e nós morrermos, nós vamos produzir muito fruto. Nós vamos começar dias extensos, mas se nós estivermos dispostos a morrer, nós veremos o fruto do nosso penoso trabalho. Nós somos chamados para gerar filhos espirituais. Nós fomos chamados para satisfazer e agradar o coração de Deus. Fique de pé onde você está. Feche os seus olhos, você ainda sozinho. Feche os seus olhos. Fala para o Senhor, fala: Senhor, a 30, a 50, a 100, a 500, a 1000 por um. Que eu não entre no céu sozinho, mas que eu entre no céu carregando os meus frutos. Que eu não entre no céu carregando um bolo de chocolate, mas que eu entre no céu e o Senhor olhe para mim e diga: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Oh Espírito de Deus, são dias de o Senhor nos constrangir, são dias do Senhor nos constrangir a satisfazer o desejo do centro do coração de Deus, de gerar filhos, de gerar vidas.
de frutificarmos, ó Pai, de sermos, ó Deus, uma semente que produz muito fruto, de sairmos da esterilidade e entrarmos debaixo do Teu favor, debaixo do Teu propósito. Ó Deus, usa-nos, ó Pai, nós somos Seus cooperadores, nós somos os Teus servos, queremos ser instrumentos do Senhor, para ver uma igreja bendita, gloriosa, que será desposada pelo Senhor naquele dia. Oh Jesus, faz-nos de nós instrumentos da Tua glória, do Teu louvor, da Tua adoração. Passe a mão no ombro do seu irmão, de 2 a 2. Ore com ele agora. Ore com ele declarando que ele vai ser um manancial de águas vivas, que ele vai ser alguém que vai frutificar, que ele vai ser alguém que vai gerar, que ele não será um mero consumidor, mas vai produzir muito fruto. Oh Espírito Santo de Deus, oh Jesus, Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, Jesus, oh, filhos, dá-nos filhos, senão morreremos. Dá-nos filhos, Senhor, dá-nos filhos, dá-nos filhos, dá-nos filhos. Filhos, dá-nos filhos, Senhor, dá-nos filhos, filhos espirituais, dá-nos filhos, Senhor, dá-nos filhos. Aleluia, aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde.